voltamos ao nosso estudo para, nessa última parte, nós então podermos concluir essa discussão a respeito do ministério de Cristo nos santuários. Até aqui nós vimos claramente, né, a existência de 3 santuários, o desempenho do ministério do sumo sacerdote ali no santuário terrestre. Nós vimos também que Cristo, ele entrou no santuário celestial para ser ali o nosso sumo sacerdote, e ele então cumpre a promessa de que estaria conosco, né, sendo este sumo sacerdote, trabalhando da mesma forma que o sumo sacerdote no santuário terrestre, quando diante do Pai representava o homem, e diante do homem ele representava o Pai, né, porque através do Urim, do Tumim, ele manifestava, revelava para os filhos de Israel a vontade de Deus. Então, Cristo, de forma semelhante, quando ele entra no santuário celestial, através da sua humanidade, né, e nós precisamos lembrar, né, e a gente vai ver ainda dentro desse texto, que Cristo ele é possuidor de 2 naturezas, natureza humana e natureza divina. Então, pela sua humanidade, ele vai nos representar diante do Pai, e pela sua divindade, né, o atributo da sua divindade, a sua onipresença, ele vem aos nossos corações, ele vem à sua igreja para ser o ministro da sua igreja na terra, nos habilitando, nos concedendo também o poder para sermos vencedores, assim como ele foi. Leiamos o texto. Cristo revestiu a sua divindade com a humanidade e viveu vida de oração e abnegação, sustentando dia a dia uma batalha contra a tentação, a fim de poder socorrer os que hoje são tentados. Ele é a nossa eficiência e fortaleza. Quer que, ao apropriar-se da sua graça, a humanidade participe da sua natureza divina e evite, assim, a corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então, Cristo, né, quando ele se faz homem, ele reveste a sua divindade com a humanidade. O texto é muito claro que ele vai se caracterizar, ele vai se qualificar para ser a nossa eficiência e fortaleza e nos convida a participarmos de sua natureza divina para assim então vencermos a concupiscência, a corrupção que todo ser humano tem ao nascer. Então, Cristo ele quer que nós participemos de sua natureza divina e assim alcancemos, encontremos nele o poder para sermos vencedores. Mas o que vem a ser participante da natureza divina? O que significa isso? Em 2 Pedro 1, no verso 4, nós lemos: pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção, das paixões que há no mundo. Então, aqui, Pedro fala claramente de preciosas e muito grandes promessas, e através dessas promessas maravilhosas de vitórias que são concedidas aos cristãos, e por isso Paulo pôde bater no peito e gritar, exclamar com alegria: posso todas as coisas em Cristo, naquele que me fortalece. Nós, ao participarmos da natureza divina, Pedro então está dizendo que nós temos então condição e o privilégio de nos livrarmos da corrupção das paixões que há no mundo, a concupiscência carnal. Muito bem. Em Hebreus 6, verso 4, o apóstolo escreveu: aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo. O contexto em si, Paulo está falando daquele grupo de cristãos que, uma vez que haviam participado do dom celestial, haviam recebido o Espírito Santo, faziam parte da igreja, mas recuaram, voltaram atrás e deixaram a igreja de Deus, né? Enfim, o contexto está falando sobre isso, mas o fato é que essas pessoas, assim como todas as outras, se tornaram participantes do Espírito Santo. Então, a gente começa a amarrar aqui, então, o conceito de 2 Pedro 1, verso 4,
quando nós vamos falar de participação na natureza divina, tem a ver com ser participantes do Espírito Santo. Mas o que vem a ser esta participação no Espírito Santo? Em Hebreus 3, no versículo 14, o apóstolo ainda diz o seguinte: porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos. Então, agora o apóstolo vai falar que esta participação no Espírito Santo é também ser participantes de Cristo, é participar de Cristo. E como então isso ocorre? Participar de Cristo, ser participante do Espírito Santo, como isso funciona na prática? Em 1 Coríntios 6,17, também Paulo ele vai falar: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. E no contexto, então, da carta aos Coríntios, especialmente quando nós estamos falando aí do capítulo 6, né, da primeira carta, vocês, ao estudarem ali os versos anteriores, vocês vão ver claramente que Paulo está apontando o Senhor como Cristo. Aliás, em 1 Coríntios 8, 6, ou seja, ainda na primeira carta, Paulo diz claramente que, todavia, para nós há um só Deus, o Pai, e um só Senhor, Jesus Cristo. Né? Então, ele vai estabelecer este fundamento, escrevendo ali aos Coríntios. Portanto, ele está dizendo aqui que aquele que se une ao Senhor, ou seja, se une a Cristo, é um espírito com ele, né? Ou seja, participa do mesmo espírito de Cristo. É participante, então, do Espírito Santo de Cristo. Participante, então, da natureza divina de Cristo. Os textos, então, elucidam essa questão e tornam claro esse assunto. A vinda de Cristo está próxima e se apressa muito. O tempo que nos resta para trabalhar é curto e homens e mulheres estão perecendo. Disse o anjo: não deveriam os homens que receberam grande iluminação cooperar com aquele que enviou seu Filho ao mundo para lhes conceder luz e salvação? Acaso os homens que receberam conhecimento da verdade, linha após linha, preceito sobre preceito, um pouco aqui e outro pouco ali, darão valor àquele que veio à terra para tornar todos os crentes participantes do seu divino poder? Assim é que a divindade de Cristo deve efetuar a salvação da espécie humana e tornar eficaz a intercessão de nosso sumo sacerdote junto ao trono de Deus. O plano foi ideado no céu. Não saberão os que foram comprados a tão alto preço apreciar tão grande salvação? Queridos, notem a profundidade desse texto. Aqui ela então diz que a vinda de Cristo está próxima e se apressa muito, ou seja, isso precisa despertar em nós um senso de urgência quanto à nossa preparação para a volta do Senhor Jesus, para estarmos habilitados a morar nas mansões celestiais. E aí depois ela vai falar sobre, então, o trabalho de Cristo, né, para fazer com que todos possam participar deste divino poder que nos é concedido. E aí ela diz que assim é que a divindade de Cristo deve efetuar a salvação da espécie humana e tornar eficaz a intercessão de nosso sumo sacerdote junto ao trono de Deus. Mas como assim? Como a divindade de Cristo, então, torna eficaz a intercessão do próprio Cristo diante do Pai? Como isso funciona? É simples. Quando Cristo ele está intercedendo diante do Pai por mim e por você, ele está fazendo ali uma obra apresentando ao Pai, né, que pelos seus méritos, né, nós podemos, né, ser então justificados, transformados e habilitados para a eternidade. Mas note, faz sentido Cristo então está ali intercedendo pelo Pai e ainda assim nós continuarmos na prática do pecado, todos os dias cometendo o mesmo pecado, pedindo perdão, e no outro dia, né, peca, pede perdão, peca, pede perdão. Faz sentido? Não, não faz sentido. Mas uma vez que
O homem pecou, buscou a Cristo, pede perdão e recebe dele esse divino poder que nos é dado através da sua natureza divina, e ele então para de cometer esse pecado e avança então nessa jornada espiritual, aí então a divindade de Cristo torna eficaz o trabalho do próprio Cristo no santuário celestial. Por quê? O nosso advogado agora vai estar intercedendo diante do Pai por uma alma que pecou, mas se arrependeu e abandonou pelos méritos e pelo poder da divindade do próprio Cristo aquele pecado que ele vinha cometendo constantemente. Entende? Então é dessa forma que Cristo, através da sua divindade, torna eficaz a sua própria intercessão por nós diante do Pai no santuário celestial. Né? Ele trabalha lá, intercedendo por nós, e trabalha no nosso coração, purificando e nos dando poder para vencermos e apresentar diante do Pai uma alma arrependida, uma alma transformada, que abandonou o pecado e que está avançando na santificação diante de Deus. Avancemos. No Santíssimo do Santuário Terrestre, então, habitava a glória de Deus e somente o sumo sacerdote poderia ali entrar, o que veio ocorrer também no Santuário Celestial, e nós já vimos isso claramente até aqui. Mas será que nós podemos afirmar que Deus e Cristo, o nosso sumo sacerdote, também podem se encontrar no santuário humano? Note o que diz a palavra de Deus em João 14, verso 23. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos. Note, queridos, que o verbo aqui então aparece no plural. E viremos para ele, e faremos novamente o verbo no plural, e faremos nele morada. Então é dessa forma que o Pai e o Filho, pelo Espírito Santo, habita no coração do ser humano, faz morada no coração do ser humano. Se cumpre, então, aqui, na vida do santuário humano, aquilo que foi o propósito de Deus, quando em Êxodo 25, verso 8, Deus ordena ali para Moisés: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio de vocês. Né? Então, a gente vê claramente aqui, agora, o cumprimento na vida dos filhos de Deus, na vida dos santuários viventes, né? Aquilo que Deus havia, a princípio, tipificado ali na simbologia, né? Através do santuário terrestre. Agora, em Romanos 8, os versos 9 a 11, o apóstolo Paulo vai dizer: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Então o texto vai falar claramente do Espírito de Deus, portanto está falando de Deus, o Pai, e vai falar também do Espírito de Cristo, né? Mas aí o texto vai falar embaixo do Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus. E alguns têm se utilizado desse texto para afirmar que o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus seria então uma terceira pessoa distinta do Pai e do Filho. Mas será que é isso mesmo que a Bíblia está ensinando? Quem de fato ressuscitou o Senhor Jesus? Nós temos aí referências para vários textos, mas nós queremos ler apenas um que resolve essa situação para nós identificarmos na Bíblia quem é que de fato ressuscitou o Senhor Jesus. Homens israelitas, escutai essas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis, a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus,
prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retida por ela. Então, o texto aqui é claro ao afirmar que foi o Pai que ressuscitou o seu Filho. Foi Deus que ressuscitou Cristo. Portanto, não há base, não há fundamento bíblico para dizer que o Espírito que ressuscitou a Cristo trata-se de uma terceira pessoa que não seja o Pai. E nós temos aí várias referências, vocês podem conferir na imagem, para depois, então, conferir os textos bíblicos, né, e ver a prova, o fundamento bíblico para esta afirmação. Avancemos, então, e agora a gente entra na reta final desse estudo, quando vai tratar, né, da glorificação de Cristo e o derramamento do Espírito Santo. E a gente vai agora relacionar, fazendo algumas perguntas, e uma delas é: o que tem, então, a ver a glorificação de Cristo e o derramamento do Espírito Santo? Porque muitas vezes, quando Cristo ia falar sobre o Espírito Santo, a promessa do Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo, por que ele condicionava isso à sua subida, então, para o céu e à sua glorificação? Vamos ver o que a Bíblia fala a respeito desse assunto. Em João 7, os versos 38 a 39, a Bíblia diz assim: quem crer em mim, palavras de Cristo, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então aqui a gente vai ver claramente que Jesus está dizendo que o Espírito Santo não havia sido dado porque ele não tinha ainda sido glorificado. Então Jesus vai condicionar o derramamento do Espírito Santo, a concessão então do Espírito Santo para a Igreja de Deus, à sua glorificação. E nós vamos agora entender, de acordo com os textos bíblicos, por que Jesus precisava ser glorificado para então conceder o Espírito Santo à sua igreja. Então vamos avançar e a gente vai ver o que a Bíblia ainda fala a respeito do assunto. Em João 16, os versos 7 e 8, é dito o seguinte: todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vos-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, notem que, novamente, Jesus vai condicionar a vinda do Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo, a ele, quando ele diz claramente que se ele não fosse, se ele não subisse aos céus, o Consolador não viria. E por que isso acontece? O que a Bíblia está nos ensinando a respeito desse assunto? Vamos nos aprofundar mais através dos textos inspirados para a gente compreender essa discussão, então, o que Deus está querendo nos dizer com clareza. Muito bem, então, Cristo, quando ele se faz homem, ele deixa no céu o seu poder e glória, e são textos claros que vai afirmar isso, né? Quando Jesus deixa o céu, ele deixa lá o seu poder e glória, deserto da tentação, e Satanás vai exultar porque ele se faz homem, né? E quando ele se faz homem, ele então ele se habilita, ele entra dentro de uma realidade onde ele pode ser tentado e poderia cair, né? Mas enfim, no livro História da Redenção, a Pena Inspirada ainda vai dizer, né, vai repetir que quando ele se faz homem, quando ele deixa o céu, ele depôs seu poder e glória, ou seja, ele deixa sua autoridade, né, no céu, né, ele entrega o cetro, né, de regente, de corregente do céu. E aí ele vem e se faz homem. Quando ele se faz homem, o texto agora da meditação Cuidado de Deus vai dizer que ele reveste sua divindade com a humanidade e ele torna-se, então, possuidor de duas naturezas. A natureza divina que ele já tinha, mas que agora ele passa a ter também a humanidade com a qual ele vai revestir essa divindade. Enfim, quando Cristo, então, morre e ele ressuscita, né, ele precisava ir ao céu para que o Pai ratificasse, né, todo o plano da redenção e tudo aquilo que Cristo havia feito
até ali, né? O sacrifício em si, né, todo o trabalho, todo o ministério de Cristo até ali deveria atender à justiça divina. O fato é que quando Cristo ressuscita, e nós lemos ali em João capítulo 20, né, Maria Madalena, a primeira a ver o Senhor ressurreto, ela vai fazer festa, ela vai abraçar o Senhor Jesus, e Jesus então diz, olha, não me detenhas, né, e ele ordena para Maria que avisasse, né, que informasse aos discípulos que ele havia ressuscitado. O fato é que Jesus, então, naquele mesmo instante, ele sobe e ele vai até a presença de Deus nos céus para que então o Pai ratificasse, né, confirmasse todo o sacrifício feito. Leiamos o texto. Jesus recusou receber a homenagem de seu povo até haver obtido a certeza de estar seu sacrifício aceito pelo Pai. Subiu às cortes celestiais e ouviu do próprio Deus a afirmação de que sua expiação pelos pecados dos homens fora ampla, de que por meio de seu sangue todos deveriam obter a vida eterna. O Pai ratificou o concerto feito com Cristo, de que receberia os homens arrependidos e obedientes, e os amaria mesmo como ama a seu filho. Note que o texto diz claramente que o Pai vai receber os homens arrependidos, mas não só arrependidos, mas com a vida transformada, obedientes, e a estes ele iria então amar como ama o seu próprio filho, o Senhor Jesus. Cristo devia completar sua obra e cumprir sua promessa de que o varão será mais precioso que o ouro e o homem sê-lo-á mais que o ouro acrisolado. Isaías 13, verso 12. Todo o poder no céu e na terra foi dado ao príncipe da vida, e ele voltou para seus seguidores no mundo de pecado, a fim de lhes comunicar seu poder e glória. Que texto maravilhoso, queridos. Cristo, então, ele vai, antes mesmo de fazer festa com os discípulos, ele vai, o Pai ratifica, confirma, né, todo o trabalho feito, todo o sacrifício feito, e ele agora recebe do Pai, né, toda a autoridade, ele vai dizer para os discípulos, todo o poder é me dado no céu e na terra. E ele volta com essa autoridade naquele mesmo dia, ainda no primeiro dia da semana, o dia da sua ressurreição. Ele volta e vai falar com os discípulos e vai dizer, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. E ele então assopra sobre os discípulos o Espírito Santo. Ele concede aos discípulos esse poder e glória que iria habilitar então os discípulos para serem vencedores. Enquanto o Salvador se achava na presença de Deus, recebendo dons para a sua igreja, pensavam os discípulos no sepulcro vazio e lamentavam-se e choravam. O dia em que todo o céu vibrava de alegria era para os discípulos de incerteza, confusão e perplexidade. Sua incredulidade no testemunho levado pelas mulheres é uma prova de quão baixo lhes caíra a fé. As notícias da ressurreição de Cristo eram tão diversas do que haviam antecipado, que as não podiam crer, eram demasiado boas para serem verdade, pensavam. Haviam ouvido tanto das doutrinas e das chamadas científicas teorias dos fariseus, que era vaga a impressão produzida no espírito deles quanto à ressurreição. Mal sabiam o que podia significar a ressurreição dos mortos. Eram incapazes de conceber o grande fato. Note a profundidade desse texto, queridos irmãos. Os discípulos que viram Jesus ressuscitar tantas pessoas, e o próprio Lázaro, após 4 dias já em estado de decomposição, e o Senhor Jesus o ressuscitou, mas quando a promessa tinha a ver com a ressurreição do próprio Cristo, os discípulos que haviam mergulhado nos enganos dos fariseus e os saduceus, e de modo especial em relação
a ressurreição, os saduceus que não acreditavam na ressurreição, eles haviam mergulhado tanto nesses conceitos, nessas teorias e enganos, né? O fermento dos fariseus que Jesus por tantas vezes, né, falou: acautelai-vos, tenham cuidado com o fermento, ou seja, com as falsas doutrinas dos fariseus, mas por não cuidarem, os discípulos caíram, e caíram feio, né? Caíram de forma absurda no que diz respeito a esse ponto. A ascensão de Cristo ao céu foi para seus seguidores um sinal de que estavam para receber a bênção prometida. Por ela, deviam esperar antes de iniciarem a obra que lhes fora ordenada. Ao transpor as portas celestiais, foi Jesus entronizado em meio à adoração dos anjos. Tão logo foi esta cerimônia concluída, o Espírito Santo desceu em ricas torrentes sobre os discípulos, e Cristo foi de fato glorificado com aquela glória que tinha com o Pai desde toda a eternidade. O derramamento pentecostal foi uma comunicação do céu de que a confirmação do Redentor havia sido feita. De conformidade com sua promessa, Jesus enviaria do céu o Espírito Santo sobre seus seguidores, em sinal de que ele, como sacerdote e rei, recebera todo o poder no céu e na terra, tornando-se ungido sobre o seu povo. Que texto claro, queridos. É por isso que Cristo ele vai dizer claramente: se eu não for, o Espírito Santo ele não virá. Que o Espírito Santo não tinha sido dado ainda, porque ele não havia sido glorificado. Ou seja, o texto agora vai elucidar a questão quando diz que, ao chegar nos céus, né, e passar por aquela cerimônia maravilhosa em que Cristo ali foi entronizado em meio à adoração dos anjos, tão logo essa cerimônia foi concluída e o Espírito Santo então desce em ricas torrentes para os discípulos. Que verdade maravilhosa, queridos. Que verdade maravilhosa. Por isso que até aqui nós vimos claramente que o Espírito é justamente a manifestação da onipresença de Cristo, um dos atributos da divindade, né? Quando Cristo, então, recebe esse poder e glória, a mesma glória que ele havia tido com o Pai desde a criação do mundo, ele, então, agora, com essa autoridade, com esse poder, ele, então, derrama, ele concede sobre a sua igreja o seu Espírito, essa concessão maravilhosa do Espírito Santo, para abençoar, para edificar a igreja e salvar tantos quantos aceitassem o Senhor Jesus. Em Efésios 4, os versos 8 a 11, o apóstolo vai dizer: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. O texto é muito claro quando diz que aquele que desceu é o mesmo que subiu e ele vem então para preencher a igreja, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo que deu uns para apóstolos, ou seja, ele vai determinar os líderes em sua igreja, os seus cooperadores. E agora, em Atos 20, verso 28, texto que nós já lemos nesse estudo, mas agora, num novo prisma, a gente vai ver que o Espírito Santo que comprou a igreja com o seu próprio sangue é o mesmo que constituiu bispos para apacentar a igreja de Deus que ele resgatou com o seu próprio sangue. Então, a gente harmoniza perfeitamente o texto de Efésios e o texto de Atos, quando a gente vê que aquele que desceu, aquele que subiu, ou seja, Cristo, pelo seu Espírito Santo, é o mesmo que deu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, ou seja, foi ele que, pelo seu Espírito, constituiu bispos para apacentar a igreja de Deus. Que verdade maravilhosa, queridos. E agora nós vamos ver que Cristo, o nosso sumo sacerdote, ele levou nossa humanidade aos céus e, como homem,
como nosso representante, intercede ao Pai por nós. Nós lemos em 1 Timóteo 2, no verso 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E note que Paulo vai deixar claro que não existe nenhum outro mediador entre Deus e os homens. Apenas um, Jesus Cristo, homem, ou seja, Jesus Cristo que com a sua natureza humana, ele está ali diante do Pai, nos representando diante do Pai, assim como no santuário terrestre, o sumo sacerdote, ele entrava ali no Santíssimo e nos representava diante do Pai. Cristo hoje, como homem, ele está intercedendo diante de Deus por nós. E nós lemos agora no Desejado de Todas as Nações, a página 148, esta verdade maravilhosa. Enquanto Cristo ministra no santuário em cima, ou seja, no santuário celestial, continua a ser, por meio de seu Espírito, o ministro da igreja na terra. Enquanto Cristo ministra no santuário celestial como homem, ele ministra também no santuário humano, em sua igreja na terra, por meio do seu próprio Espírito. Por meio da sua onipresença, ele então nos alcança para nos conceder o seu Espírito. Então nós vemos que o sumo sacerdote no santuário terrestre vivia e trabalhava de modo a impressionar e conscientizar os filhos de Israel quanto à necessidade de uma vida santa diante do Senhor. Assim, Cristo, nosso sumo sacerdote por excelência, nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E por meio do seu Espírito, sua natureza divina, ele nos purifica para sermos santidade ao Senhor. E aí Paulo afirma que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Efésios capítulo 3, versos 16 e 17. E que, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. 2 Coríntios 5, verso 17. Deixando claro, então, que ele, Paulo, compreendia que a atuação do Espírito no homem interior é a atuação do Espírito de Cristo na mente do ser humano, trazendo renovação à mesma, conforme nós lemos, então, em Romanos 12, no verso 2. Nós, então, podemos perceber de maneira muito clara que quando o mesmo apóstolo fala dos frutos do Espírito em Gálatas 5, os versos 22 a 23, ele está então se referindo aos frutos que o cristão produz ao permanecer em Cristo, confirmando então as palavras do Senhor: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. João, capítulo 15, versos 4 e 5. Nesse caso, os frutos do Espírito é o resultado da coparticipação do homem na natureza divina. 2 Pedro 1, verso 4. Comunicada por Cristo a nós. E a partir de então, passamos a ter a mente de Cristo, conforme nós lemos em 1 Coríntios 2, verso 16. Então, assim como no santuário terrestre, o sumo sacerdote apresentava no dia da expiação um povo sem pecado diante do Senhor, pois seus pecados eram colocados sobre o cordeiro, em nossos dias, quando ainda é feita a expiação no santuário celestial, nosso sumo sacerdote, também Cordeiro de Deus, trabalha para apresentar uma igreja pura, imaculada, sem nódoa ou mancha de pecado. Esta é a parte importante, queridos, que nós precisamos compreender do ministério de Cristo nos santuários.
a forma como ele então vai trabalhar no santuário celestial hoje diante do Pai, e então a função que ele desempenha por meio do seu Espírito em nosso coração. Acompanhe comigo a leitura do próximo texto. Os que estavam dobrados perante o trono ofereciam suas orações e olhavam para Jesus. Então Jesus olhava para seu Pai e parecia estar pleiteando com ele. Uma luz ia do Pai para o Filho e do Filho para o grupo em oração. Vi então uma luz excessivamente brilhante que vinha do Pai para o Filho e do Filho. Ela se irradiava sobre o povo perante o trono. Mas poucos recebiam esta grande luz. Muitos saíam de sob ela e imediatamente resistiam-na. Outros eram descuidados e não estimavam a luz e se afastava deles. Alguns apreciavam-na e iam e se curvavam com um pequeno grupo em oração. Todo este grupo recebia a luz e se regozijava com ela. Seu semblante brilhava com glória. Nós estamos lendo aqui a visão do final, então, dos 2.300 dias, 2.300 anos, que se cumpriu, então, em 1844, quando o povo de Deus recebeu grande luz. E note que a luz vem, então, do Pai para o Filho e do Filho para o grupo em oração. E o grupo, então, que recebe essa luz maravilhosa, o semblante vai irradiar com brilhante glória. Mas note a continuação do texto. Então contemplei a Jesus, o grande sumo sacerdote, de pé perante o Pai. Na extremidade inferior de suas vestes havia uma campainha e uma romã. Uma campainha e uma romã. Os que se levantaram com Jesus enviavam sua fé a ele onde? No Santíssimo do Santuário Celestial. E oravam: meu Pai, dá-nos o teu Espírito. Então Jesus assoprava sobre eles o Espírito Santo. Neste sopro havia luz, poder e muito amor, gozo e paz. Que bênção, queridos. Que texto maravilhoso. Essa luz maravilhosa, o dom precioso que sai do Pai, passa pelo Filho e por meio do Filho, então, chega a nós. Quando Jesus, então, assopra sobre o seu povo o Espírito Santo. Que texto maravilhoso. Agora, Cristo está no santuário celestial. E o que ele está fazendo? Fazendo expiação por nós, purificando o santuário dos pecados do povo. Então, devemos entrar pela fé no santuário com ele. Devemos começar a trabalhar no santuário de nossas almas. Note, queridos, deve haver uma purificação da alma aqui na terra, em harmonia com a purificação do santuário no céu de Cristo. Daí a importância, querido amigo e querido irmão, de nós entendermos com clareza o ministério de Cristo nos santuários. Da mesma forma como ele está trabalhando hoje como homem, diante do Pai, intercedendo por mim e por você. Ele também precisa trabalhar no interior da nossa alma, pelo seu espírito. Este poder que, como Paulo diz, o poder que opera em nós, para que a gente possa, então, em harmonia, em cooperação com Cristo, enquanto ele purifica o céu, enquanto ele purifica o santuário no céu, nós, então, precisamos purificar a nossa alma, o santuário de Deus aqui na terra. Numa representação que passou perante mim, diz a serva do Senhor, vi certa obra sendo realizada. O fundamento de nossa fé, estabelecida com tanta oração, tão zelosa pesquisa das Escrituras, estava sendo derribada pilar por pilar. Nossa fé nada deveria ter sobre que se firmar. O santuário tinha sido eliminado, a expiação tinha sido eliminada. Queridos, esta é lamentavelmente a realidade que hoje a gente vê se cumprir nos dias da nossa igreja.
mas precisamos urgentemente voltar às origens. Fazer como está escrito em Jeremias 6, verso 16, nos colocar à margem no caminho. Note, não é se afastar do caminho, mas se colocar à margem no caminho, permanecer nos princípios fundamentais concedidos por Deus para o seu povo e perguntar pelas veredas antigas. Se aprofunde, querido amigo, querido irmão, nesse tema maravilhoso que tem a ver com o santuário, pois a serva do Senhor fala claramente, inspirada por Deus e para seu povo, dizendo: falo claramente, não creio que isto desanime um verdadeiro cristão, e não quero que nenhum de vocês chegue ao tempo de angústia sem uma bem fundada esperança em seu Redentor. Decidam conhecer o pior aspecto de seu caso. Certifiquem-se se têm uma herança no alto. Tratem sinceramente com o próprio coração. Lembrem-se de que Jesus apresentará a seu Pai uma igreja sem mácula, nem ruga ou coisa semelhante. Eu apelo em nome de Jesus ao seu coração neste momento, para que você siga a exortação, a advertência que está sendo dada através desse texto. Ao invés de mascarar e esconder o pecado, minimizar o pecado em sua vida, em nossa vida, vamos seguir a orientação desse texto inspirado, quando nos diz para decidirmos conhecer o pior aspecto do nosso caso. Se há um pecado em sua vida, coloque esse pecado como algo terrível diante dos seus olhos e caia de joelhos, clamando a Deus para que possa te libertar desse pecado, querido amigo, querido irmão. Enquanto ficarmos, então, amenizando o problema do pecado, acariciando o pecado em nossa vida, não iremos avançar na vida cristã. E dessa forma não haverá uma igreja imaculada, sem nódoa, sem mancha de pecado. Mas nós estamos vivendo, queridos, no tempo em que Cristo ele está trabalhando para purificar essa igreja, ainda que seja um pequeno número, como está escrito, mas ele apresentará seu Pai em breve uma igreja sem mácula, nem ruga ou coisa semelhante. Em Êxodo 39, verso 30, nós lemos: fizeram também de ouro puro a lâmina da coroa de santidade, e nela escreveram o escrito como de gravura de selo: santidade ao Senhor. Eu gosto muito dessa expressão quando fala sobre esta expressão que foi gravada ali na lâmina de ouro do sumo sacerdote, e era como gravura de selo. Quando o Senhor, então, utiliza o seu selo de santidade ao Senhor no sumo sacerdote, ele está querendo nos ensinar, queridos, que através desta expressão, santidade ao Senhor, Deus ele está selando o seu povo, dizendo que este é povo santo, povo de propriedade exclusiva minha. E é dessa forma, queridos, que ele trabalha, então, para a salvação da nossa vida. Ao afligir o povo de Deus seu coração perante ele, suplicando pureza de caráter, é dada a ordem: tirai-lhes os vestidos sujos e proferem-se as palavras animadoras. Eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestidos novos. Zacarias 3, verso 4. As imaculadas vestes da justiça de Cristo são colocadas sobre os provados, tentados, mas fiéis filhos de Deus. Os desprezados remanescentes são vestidos de vestes gloriosas, que nunca mais serão manchadas pelas corrupções do mundo. Seus nomes são retidos no livro da vida do Cordeiro, registrados entre os fiéis de todos os séculos. Resistiram aos ardis do enganador, não foram demovidos de sua lealdade pelos rugidos do dragão. Acham-se agora eternamente seguros dos ardis do tentador. Seus pecados são transferidos para o originador do pecado, e os remanescentes são não só perdoados e aceitos, mas também honrados. Uma mitra limpa
é-lhes colocada sobre a cabeça. Serão como reis e sacerdotes para Deus. Enquanto Satanás instava com suas acusações e buscava destruir esse grupo, santos anjos invisíveis passavam para cá, para lá, colocando sobre eles o selo do Deus vivo. Estes são os que se acharão sobre o monte Sião, com o Cordeiro, tendo escrito na fronte o nome do Pai. Cantam ante o trono o novo cântico, aquele cântico que homem algum pode aprender, a não ser os 144.000 que foram remidos da terra. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Apocalipse 14, versos 4 e 5. A inscrição Santidade ao Senhor revela perfeitamente o caráter santo daqueles que na última geração refletirão completamente o caráter de Cristo e por isso são comprados da terra, não havendo engano em sua boca. São, portanto, de propriedade exclusiva de Deus. Tem o selo de santidade gravado em suas testas. Que bênção, que maravilha, queridos. Antes de entrar na cidade de Deus, o Salvador concede a seus seguidores os emblemas da vitória, conferindo-lhes as insígnias de sua condição real. As fileiras esplendentes são dispostas em forma de um quadrado aberto ao centro, em redor de seu rei, que se ergue majestosamente, muito acima dos santos e anjos, e de cujo rosto irradia benigno amor a todos. Por toda a hoste inumerável dos resgatados, todos os olhares se acham fixos nele, todos os olhos contemplam a glória daquele cujo parecer estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos filhos dos homens. Sobre a cabeça dos vencedores, Jesus, com sua própria destra, põe a coroa de glória. Para cada um, há uma coroa que traz o seu novo nome, Apocalipse 2, verso 17, e a inscrição, Santidade ao Senhor. Em cada mão são colocadas a palma do vencedor e a harpa resplandecente. Então, ao desferirem as notas, os anjos dirigentes, todas as mãos deslizam com maestria sobre as cordas da harpa, tirando-lhes suave música em ricos e melodiosos acordes. Indizível arrebatamento faz fremir todo o coração, e toda a voz se ergue em grato louvor àquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todo sempre. Apocalipse 1, versos 5 e 6. Que o Senhor nos abençoe e que o desejo do nosso coração, que o desejo do seu coração seja se entregar poderosamente cada dia, mais e mais, a este Cristo maravilhoso que hoje intercede no santuário celestial por nós como homem, mas que pelo seu Espírito, o Consolador, ele habita no santuário da nossa alma, no santuário da nossa vida, para transformar, para purificar, para nos fazer nascer novamente, a fim de que em breve ele possa nos apresentar como igreja gloriosa, sem mácula, sem nódoa, sem ruga, diante do Deus Todo-Poderoso. Que o Senhor continue abençoando a sua vida.